radicais, a gente precisa saber o que é cadeia principal. O que é cadeia principal? É de uma extremidade à outra a maior quantidade de carbono possível. Então, de uma extremidade à outra, eu vou contar os carbonos de uma extremidade à outra. 1, 2, 3. Aqui deu 3 carbonos. 1, 2, 3, 4. Aqui deu 1 a 4. Então, maior quantidade de carbonos. Então, isso aqui é a minha cadeia principal. Como a gente falou que vai falar sobre radicais, o que é radical? Tudo que sobra da cadeia principal. Então, essa parte que sobrou aqui chamamos de radical. Então, primeiro vamos conhecer, fazer as cadeias principais e descobrir os radicais. Aqui, qual é a minha cadeia principal? De uma extremidade à outra, maior quantidade de carbonos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, de 1 a 6. Essa é minha cadeia principal. Tudo que sobra é radical. Olha aqui, neste carbono está localizado um radical. Nesse carbono eu tenho outro radical. Vocês perceberam que aqui tem 2 carbonos interligados a esse carbono da cadeia principal? Então significa que ele é um radical único. Então, sempre eu vou analisar os radicais pelo carbono da cadeia principal. Aqui, qual é a minha cadeia principal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, maior quantidade de carbono. Tudo que sobra é radical. Vamos analisar essa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professora, mas se desse o mesmo valor, você vai utilizar a mais reta possível, a mais linear possível. Então, aqui percebemos que aqui tem um radical neste carbono. Nesse carbono eu tenho um radical, então eles são unidos, porque ele está no mesmo carbono da cadeia principal. E nesse carbono eu tenho outro radical. E como nomear esses radicais? Vamos lá. Primeira coisa para a gente nomear esses radicais, a gente aprendeu na outra aula que a gente precisa da quantidade de carbono. Então, primeira coisa, quantidade de carbono. Depois da quantidade de carbono, eu tenho o quê? A ligação e o hidrocarboneto, que seria o quê? O O, porque aqui só tem carbono e hidrogênio. Então, se a gente perceber, aqui para a gente nomear esses radicais, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho um carbono. Então, quando eu vou nomear os radicais, eu coloco a quantidade de carbono mais o sufixo -il, que significa que ele é um radical. Então, primeira coisa, eu tenho que saber a localização que ele está na cadeia principal. Como eu vou saber essa localização? Olhando de uma extremidade à outra, qual é o lado que está mais próximo? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu contasse de cá para cá, ia dar 1, 2, 3. Então, ele dá no carbono 3. Então, ia ficar numa localidade maior. Então, por isso que eu comecei a contar desse lado. Aqui, o meu radical está no carbono 2. 2 o quê? Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho só um carbono. Então, eu coloco a palavra met mais -il. Por quê? Um carbono met -il por ser radical. Aonde ele está localizado? No carbono 2. Então, 2 metil. Depois, o nome da cadeia principal. Met, et, prop, but. But, porque eu tenho 4 carbonos. Só tem ligações simples, então coloco a palavra an. Como só tem carbono e hidrogênio, coloco a letra O. Então, 2 metil butano. Vamos fazer essa aqui então. Para dificultar um pouquinho, vamos colocar uma dupla ligação aqui no meio. Pra gente conseguir fazer uma com dupla, para não ficar nenhuma dúvida. Olha aqui. Aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o nome, aonde está localizado o meu radical. Ele está no carbono 2.
porque se eu contasse desse lado para cá, ia dar números maiores. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ele está no carbono 2. Quantos carbonos eu tenho no radical? 2, não é isso? Então, primeiro é a quantidade de carbono e depois o sufixo -il. Aonde ele está localizado? Ele está localizado no carbono 2. Met, et. Et por ter 2 carbonos. Il por ser radical. Agora, o que eu tenho que fazer? Cadeia principal. Met, et, prop, but, pent. Pent por ter 5 carbonos. Agora, como eu vou nomear a minha dupla ligação, eu tenho que saber onde ela está localizada. Ela está localizada no carbono 2. 2 o quê? 2 eu tenho N, porque eu tenho dupla ligação. O por ter só carbono e hidrogênio. Vamos para o próximo exemplo. Aqui, primeira coisa, eu tenho que nomear os meus radicais. Agora, lembrando, aqui eu tenho metil e etil. Tenho que colocar em ordem alfabética. Quem vem primeiro, M ou E? O E. Então, vou colocar primeiro o etil e depois os metil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 etil. Mas vocês perceberam que aqui eu tenho 2 metil? E os dois estão localizados no carbono 2. Um para cima e o outro para baixo. Então, como está um para cima e o outro para baixo, eu vou falar, tenho que nomear ele mostrando que ele está um para cima e outro para baixo. Como? Colocando 2 duas vezes. 2 e 2. Lembrando, quando a gente tinha duas insaturações, o que a gente fazia? A gente colocava a palavra di, que significa que tinha 2 insaturações. Então, eu vou utilizar o di aqui para mostrar que eu tenho 2 radicais iguais. Então, di, porque eles são iguais. Met, porque eu só tenho um carbono em cada um. Il, por ser radical. Agora, o nome da cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, ex. Ex por ter 6 carbonos. An, por ter só ligações simples entre carbono e carbono. E O, por ser um hidrocarboneto. Vamos para o nosso último exemplo. Aqui, eu tenho no carbono 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 3, eu tenho um etil, met, et, porque ele tem 2 carbonos, e o por ser radical. Então, 3 etil. Aqui no carbono 2 e 4, eu tenho metil. Então, vou juntar eles, colocando as suas localizações, que eles estão no 2 e no 4. Di, que indica que é 2 radicais iguais. Quais são radicais iguais? Metil. Quantos carbonos eu tenho? 6. Então, ex, por eu ter 6. An, porque eu só tenho ligações simples entre carbono e carbono. E O, por ser hidrocarboneto.